Olá pessoal, passar uma dica bem simples e bem breve, né? Mas que é a dúvida de muitos, que são as palavras viagem com J e viagem com G, perca com C e perda com D, tá? Vamos ver aqui como que isso funciona, né? Viagem com J trata-se do verbo viajar, né? Por exemplo, aqui em cima, viajar. Eu não poderia colocar o G aqui, porque senão ficaria viagar, né? Nós sabemos que quando o G vem precedido das vogais A, O e U, ele faz som de Gá, Gó, Gu, né? E quando ele vem precedido das vogais E e I, aí sim ele faz o som de G e G. G e G, né? Mas aqui no caso o verbo viajar, né? Ele não poderia ser colocado com a letra G, né? Então por isso que viajar como um verbo, né? A palavra viajar, verbo, é grafada com J, né? Por exemplo, vamos tentar conjugar o verbo viajar na primeira pessoa do presente do presente do indicativo. Eu viago? Não pode ser eu viago. Não faz sentido. Então, se a estrutura da palavra é com J, então todas as demais conjugações escritas, ainda que seja com a letra E, deverá seguir aquela mesma estrutura. Por ser J, né, no verbo viajar, então a conjugação verbal também deve ser grafada com J, tá? Então, viagem aqui trata-se do modo subjuntivo, né? Trata da terceira pessoa do plural do modo subjuntivo ou também do imperativo, tá? Terceira pessoa do plural do subjuntivo ou do imperativo. Depois eu vou gravar um vídeo falando sobre os modos verbais, tá? Vamos conjugar o verbo viajar, né, na terceira pessoa do plural do modo subjuntivo? Que eu viaje, que tu viajes, que ele viaje. Que nós viajemos, que vós viajeis, que eles viajem, tá? Então, essa viagem é grafada com J, tá? Lembrando que o modo subjuntivo traz sempre uma ideia de dúvida, tá? Mas eu ainda vou gravar um vídeo falando sobre os modos verbais, tá? Viagem com G. Trata-se do substantivo, né? Quando já não tem conjugação verbal para se fazer, porque é um substantivo. Então, o som de G que vem precedido, né, da vogal E, G, assim como seria da vogal I, G, então não precisa da grafia com J, é o G mesmo, viagem. Sempre que você citar viagem como alguma coisa, como algo, então você já sabe que trata-se do substantivo e não do verbo viajar. Eu fiz aquela viagem, foi muito boa aquela viagem. A viagem que eu falei, uma viagem, entendeu? Sempre com G, tá? Perca e perda, né? Vamos lá, segue a mesma regra, né? Verbo perder, né? Perca. Perca trata-se da primeira pessoa, né, do subjuntivo, primeira e terceira pessoa do subjuntivo. E também seria a terceira pessoa, também é a terceira pessoa do imperativo, tá? Eu vou gravar aí do vídeo falando sobre os modos verbais, tá? Do imperativo, do subjuntivo, do indicativo, mas o principal é o subjuntivo e o imperativo, tá? Então, que eu perca, vamos conjugar no subjuntivo, tá? Que eu perca, que tu percas, que ele perca, tá? É porque o imperativo não tem primeira pessoa, tá? A conjugação no imperativo só começa da segunda pessoa em diante. Então, por isso que é apenas a terceira pessoa do imperativo e primeira e terceira pessoa do subjuntivo. Então, vamos conjugar no subjuntivo, tá? Que eu perca, que tu percas, que ele perca, tá?
perder, que eu perca. A única coisa que eu quero perder na vida é peso, maus pensamentos e tudo aquilo que me atrasa, que não me leva para frente. Fora isso, eu não quero perder mais nada na minha vida, tá? E tudo aquilo que me afasta de Deus. Fora isso, eu não quero perder nada na minha vida, né? Então, que eu perca, que tu percas, que ele perca, tá? Verbo perder, tá? E perda, né? Trata-se do subjuntivo, ou melhor, do substantivo. Perda, né? A perda foi grande, né? Tive uma perda grande, né? Qual foi a perda daquela empresa, né? Trata-se do substantivo, perda, tá? Que não está em conjugação verbal alguma, tá? É um conteúdo bem simples, bem básico, tá? Espero ter ajudado. Valeu e até a nossa próxima aula, se houver e se Deus permitir.